conosco. Ele está no meio de nós. Quem está no meio de nós? O Senhor. Olhe para quem está do seu lado e diz assim: você não estará sozinho nesses dias. Jesus Cristo estará contigo. E quando chegamos na presença de Deus, o milagre acontece. O Senhor esteja conosco. Ele está no Pode meio aplaudir, de nós. Ele está no meio de nós. Amém. Nós estamos num território eucarístico, Amém. num território santo, no vale da bênção, no vale da misericórdia, no vale da Mãe Aparecida, no vale do Santo Brasileiro, Santo Antônio Galvão. Nós estamos na graça, nós estamos aqui porque o Senhor nos prepara uma grande graça. Amém? Amém. Evangelho de Jesus Cristo, narrado e escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Glória Senhor. a vós, Senhor. Vendo aquela multidão, Jesus subiu a montanha. Aonde Jesus subiu? A montanha. Aproximou-se dele então, abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm o coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome de sede e de justiça. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você já foi perseguido por causa da justiça? Por fazer a justiça, por executar a justiça? Olha o que o Senhor diz para você. É teu o reino de Deus. O céu te espera. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da nossa salvação. Glória a vós. Pode aplaudir o Senhor. Vamos nos sentar? Boa noite. Desculpem o atraso. Eu prometo que no próximo ano eu venho um dia antes. Assim eu não complico a vida de ninguém, nem que fechem os aeroportos, né? Encontrei o nosso cardeal de São Paulo, Dom Odilo Scherer, no aeroporto de Guarulhos. Conversei enquanto esperava durante 40 minutos a minha bagagem descer. Depois de 3 horas de atraso de voo, ele estava com 7 horas de atraso. E contei para eles do nosso encontro, para ele do nosso encontro. E ele disse: levem a minha bênção, hoje mesmo vou celebrar a Eucaristia pela vida de todos os magistrados, por todos aqueles que estiverem ali, para que executem a justiça de Deus no nosso país. Você tem uma bênção de um sucessor apostólico nesse encontro, do cardeal Dom Odilo Scherer. Pode aplaudir. Ele fez questão. Ele disse: como gostaria de estar nesse encontro, mas não tenho possibilidade por causa dos meus compromissos. Ele saiu hoje 3 horas da manhã de Maceió para estar numa reunião em São Paulo, e ele pousou em São Paulo 2h40. Ele veio a São Paulo, rodou, foi para o Rio, ficou o tempo todo sem café da manhã, sem almoço dentro do avião, saiu do Rio 1h40 da tarde.
Percebam que os filhos de Deus, às vezes, eles são levados, muitas vezes, a sentir na carne aprovação, para murmurarem, para reclamarem, mas feliz daqueles que passarem por isso e manterem a fé, a alegria, a esperança e o louvor nos seus lábios. Eu quero me apresentar, talvez vocês não me conheçam, alguns me conhecem, porque esse evento para mim é todo ano obrigatório no meu calendário, seja para ministrar, para orar, para estar aqui conversando com vocês, para fazer o encontro, de qualquer maneira eu venho, porque eu penso que esse encontro pode ser um grande instrumento, como já está sendo, para que a justa justiça de Deus aconteça em todos os ambientes dessa nação, para que esta pátria entenda que há um dono dessa terra, desse povo, e o dono é Jesus Cristo. E Deus quer fazer de mim e de você esse instrumento de justiça. Eu sou Ironice Puldaro, casado, pai de 2 filhos, eu e a Cléia temos 2 filhos, nós temos 23 anos de casado, nosso filho mais velho é o Lucas, está no 2º ano da faculdade, tem 18 anos, nosso filho mais novo é o Gabriel, vai fazer 13 anos, e eu tenho algumas características que me identificam como missionário. Talvez vocês vão se assustar com elas, mas pode ter certeza, eu vou explicar depois, não se assustem. Eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou pentecostal. Vejam, eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou pentecostal, eu sou da Universal e eu sou pagão. Eu vou explicar, não se assustem. Por que eu sou evangélico? Eu vou falar disso no meu tema. Eu escolhi o lema do nosso encontro para falar, porque eu entendo que o Ronaldo ele como professor da fé de muitos, principalmente nós da Renovação Carismática, temos um respeito muito grande por ele, com certeza ele vai desenvolver, e nós vamos nos divertir muito com ele. Pode brincar, viu, Ronaldo, que esse povo gosta de rir. Você não venha muito sério com esse povo, que não vai dar certo não, você seja o que você é, viu? O cabeção, viu? E ele vai nos ensinar muito bem o que é ser um evangelizador. Ai de mim se eu não evangelizar. Eu escolhi o nosso lema é: a paz é fruto da justiça. Eu quero falar um pouquinho do bem-aventurados os que promovem a paz. Mas eu sou evangélico porque isso entra no meu tema, porque eu acredito que o evangelho é muito mais do que simples normas ou preceitos para salvar alguém, ou para construir a história de um povo, ou para gerar a vida de um povo. Eu acredito que o evangelho é uma pessoa, a pessoa, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. É por isso que eu sou evangélico, porque eu creio em Jesus Cristo, e eu creio que o evangelho é a fonte salvadora de toda a humanidade, porque é o próprio Cristo a chegar e a alimentar a cada um de nós. Eu sou crente porque eu sou mariano. Maria foi a primeira que acreditou. Pelo sim de Maria, o verbo se fez carne, e graças a esse sim de Maria, nós fomos de novo, pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, adquiridos como filhos de Deus, conquistados para o reino do céu. Por isso eu sou crente, porque eu acredito na revelação de Deus, e acredito mais ainda, que tudo que Deus tinha que revelar à humanidade, Ele já revelou, e isso está na Sagrada Escritura, na tradição da igreja, está em tudo aquilo que os santos patriarcas têm nos ensinado, em tudo aquilo que os santos têm testemunhado para nós. Aí está a grande revelação de Deus, e cabe a nós agora viver
como Maria viveu, dizendo sim a Deus. Por isso, eu sou crente. E eu sou pentecostal porque eu sou católico, viu? E acredito que essa igreja que nasceu em Pentecostes é a igreja pela qual Jesus Cristo escolheu como caminho, verdade e vida. E disse: esta é a minha igreja. Quem nasceu em Pentecostes não foram os nossos irmãos protestantes, fui eu, fui você, foi a igreja católica. Por isso eu sou pentecostal. E eu sou da Universal, sabe por quê? Porque a minha igreja, ela está em todo mundo pela palavra que ouvimos hoje, aqui no Evangelho, pela comunhão, aonde celebra-se uma missa em qualquer língua, neste grande e imenso mundo, todos ouvem a mesma palavra, há uma unidade, há uma comunhão, e mais que isso, o nosso fundador, e é o único fundador, ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo, completo, sem se dividir. Por isso que eu sou da Universal. E se houver alguém que se diz universal fora da igreja católica, esse alguém não fala a verdade, é mentiroso, não serve a Deus, mas ao seu próprio ventre, como nos ensina São Paulo. E eu sou pagão, aqui vem a parte pior. Graças a Deus ainda eu continuo pagando as minhas contas, por isso que eu sou pagão. Num mundo onde todo mundo parece que perdeu a coragem de pagar as contas, Deus me deu a graça de continuar pagando as minhas contas. Então eu sou pagão. Mas eu queria a partir de agora com vocês, deixando essa breve apresentação de lado, falar do que é um promotor da paz. No início da narrativa de Marcos, no capítulo 1, nos versículos 14 e 15, Jesus Cristo vai nos dar uma mensagem para sermos promotores da paz e da justiça. Crede no Evangelho. É preciso acreditar. O Evangelho não basta apenas eu me emocionar com ele, não basta apenas eu gostar daquilo que Jesus Cristo falou, é preciso que eu creia no que Jesus Cristo falou, e crer de uma maneira como ele cobrou de Marta e Maria: crede em mim? E ela falou: claro que eu creio. Crede na ressurreição? Claro, eu creio. Se creres, verás a glória de Deus. Quando Jesus vai estar, como fala Marcos no capítulo 9, versículo 23, diante daquele pai com um grande problema com o seu filho epilético, aquele pai vai perguntar para Jesus se Jesus podia curar o seu filho, e perguntou se ele tinha fé, e ele falou: eu tenho. E Jesus vai responder para ele: tudo é possível para aquele que crê. E o menino foi imediatamente liberto de toda aquela legião de demônio que tentava lhe tirar a vida, como nos ensina na palavra, muitas vezes jogando ele no fogo, tentando afogá-lo na água, lançando ele abismo abaixo. Crer no Evangelho é crer em Jesus Cristo. João Paulo II, na Novo Milênio Uniunte, na virada do milênio, ele vai nos dizer que Jesus Cristo não será uma forma a nos salvar, mas sim uma pessoa. É preciso eu acreditar que Jesus Cristo está vivo no meio de nós, como Ele mesmo nos prometeu: estarei convosco todos os dias. Aqui começa a grande vontade de servir a Deus, sendo promotor da paz, crendo no Evangelho. E para viver o Evangelho, Jesus vai nos dar um conselho em João, capítulo 15, versículo 12. Amai-vos como eu vos amei. É o amor que nos faz acreditar.
é o amor que nos faz superar as diferenças, é o amor que faz com que a gente vença os medos, é o amor que nos coloca diante de situações difíceis e que nos dá a coragem de, se preciso for, dar a vida para que o outro tenha vida. Nós não podemos confundir o amor com a paixão. A paixão, ela é capaz de matar para que ninguém possa usufruir dela. Para não perder a paixão, o apaixonado é capaz de matar, e nós temos usando, vocês que trabalham na justiça sabem mais que eu, quantos casos acontecem desse no nosso país. Tivemos um caso famoso, de uma menina chamada Eloá, que por causa de uma paixão, o seu namorado a matou. Mas o amor é o contrário. O amor, ele não mata, mas ele dá a vida para que o amado, para que a amada tenha vida. Essa é a graça de Jesus Cristo. Ele deu a vida para que todos nós tivéssemos vida. Para sermos promotores dessa paz, além da mensagem, Jesus vai nos dar uma ordem. Essa ordem está em Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20. Ide. Eu preciso caminhar, eu preciso avançar. Como dizia o próprio João Paulo II na virada do milênio: duquem em alto, lançai as redes em águas mais profundas. Eu não posso me acomodar, eu não posso me fechar. E quando eu falo em fechamento, eu tenho que lembrar do santo de hoje, Santo Agostinho, que já nos ensinava, lá no tempo dele: ai daqueles que se fecham, dizia Santo Agostinho, quem se fecha, se mata. Ai daqueles que criam condomínios para si. E como é que nós vivemos hoje no mundo? Hoje nós vivemos, os bandidos estão soltos, os bons estão prisioneiros, atrás das grades, dos muros, cercado de vídeo para tudo quanto é lado, de medo de ser assaltado, de perder a liberdade, de perder o espaço conquistado. Agora olha o bandido, olha o assassino, olha o ladrão, estão soltos. E os bons estão atrás das grades. Ide, é preciso este desejo. Eu tenho que fazer a diferença, eu posso mudar o mundo. Eu preciso ter atitudes que mudem o mundo, mesmo que venha o mundo todo contra mim. Eu não posso parar, eu preciso caminhar. Ide, a igreja vive dessa ordem, e nós, como batizados, somos chamados a ser igreja. Somos chamados a evangelizar. Esta é a razão de ser da igreja. A igreja não tem outra razão para existir, senão para evangelizar. Como vai falar Papa Paulo VI, a igreja vive para evangelizar. Como eu tenho vivido essa ordem de Jesus? Será que eu tenho me calado, tenho me omitido, ou de fato, por todas as minhas ações, as pessoas entendem que eu sou um evangelizador? Eu vivo algumas experiências, às vezes, que eu fico pensando assim: meu Deus, o que Deus quer de mim? Eu voltei de uma missão no início desse ano. Eu cheguei na minha cidade, estava lá bem confortável, dentro do meu carro, no sinaleiro, com o ar-condicionado ligado, e veio um menino, daqueles meninos que ficam jogando aquelas laranjinhas que mais caem no chão do que pega na mão, e depois vem pedir umas moedinhas para a gente. E em toda a cidade, eu sou testemunha disso, porque eu viajo o Brasil, o mundo, em toda cidade, no mundo inteiro é assim. Está ali aquelas crianças jogando aqueles negócios, e vem na janelinha. Quando aquela criança estava jogando aqueles negócios na frente, Jesus falou para mim, veja, Deus nos dá ordem às vezes, dá 20 reais para esse menino. Eu falei: que, Senhor? É muito dinheiro, esse menino vai se drogar. E eu e Deus num diálogo silencioso, só estava eu dentro do carro, e Deus mandando eu dar 20 reais, eu falei: não, Senhor, 20 reais é muito, esse menino vai se drogar.
Se facilitar, vai riscar meu carro. E eu comecei a julgar, a condenar. Quando o menino veio, eu abri a janela do carro, tinha sobrado R$2 do pedágio, que estava ali na frente, visível. Eu peguei aquele R$2 e olhei para o menino, entreguei para o menino R$2, e ele olhou sorrindo para mim e falou assim: tio, Deus que te ajude, só falta R$18 para comprar o remédio para minha mãe. Gente, eu quase morri de vergonha. Eu falei: que evangelizador sou eu? Que tipo de mensagem de evangelho eu estou pregando com a minha vida? Eu continuei com o meu carro, andei 2 quadras para frente. A minha consciência me mandou voltar. Falei: eu vou voltar, mas eu acho que esse menino está dando uma em mim. Talvez foi o demônio que falou comigo, não foi Jesus. Eu vou voltar, vou ver se esse menino de fato está falando a verdade. Dei a volta e eu fui rezando: Senhor, que eu não seja o primeiro carro da fila, porque eu quero ver o que ele vai dizer para o outro. E eu voltei e eu era o primeiro carro da fila, sinaleiro, e o menino ali, ó, feliz da vida, jogando as laranjinhas. Quando parou de jogar as laranjinhas, veio, eu perguntei: quanto falta? Ele falou assim: tio, só falta R$18. O único caridoso que passou por aqui foi você. Eu me senti mais culpado ainda. Falei: então entra dentro do meu carro. Falei: eu vou ver se esse menino está falando a verdade. Coloquei ele dentro do carro e levei numa farmácia onde a rádio tinha convênio. Desci com o menino na farmácia. Cheguei ali e perguntei: quanto custa esse remédio? Dei o nome do remédio. A moça olhou e falou: custa R$20. Gente, meu coração arrebentou. Eu falei: dá 2 caixas. O menino falou: não, tio, eu só quero uma, porque minha mãe só precisa de uma. Eu acredito que Deus vai curar ela com uma caixa só. Eu falei: meu Deus, é eu que sou evangelizador ou é ele? E o pessoal da farmácia não entendia nada, porque era uma conversa minha com o menino. Aí o menino veio, eu entreguei a caixa de remédio para ele. Ele pôs a mão no bolso, tirou R$2 e falou: tó, tio, não preciso mais, é teu. Eu só precisava do remédio para minha mãe, que daqui 15 minutos tem que tomar esse remédio. Eu olhei para ele e falei: não, esse dinheiro não é meu. Eu tinha ganhado a espórtula do encontro, eu não sei quanto que eu tinha no bolso. Eu meti a mão no bolso, tudo que eu tinha. Eu dei para aquele menino e falei assim: pega, tudo é teu. Você está me evangelizando, você é digno de um justo salário. Recebe, tudo que eu ganhei é teu, porque você evangelizou. Eu passei 3 dias e eu não fui capaz de tocar no coração de uma pessoa como você tocou no meu. Mas por favor, me deixe eu fazer a caridade completa. Me deixa eu ser evangelizador. Onde é que você mora? Ele falou: tio, eu não sei o endereço. Eu falei: e a direção da sua casa? Ele falou: a direção eu sei. Eu falei: então embarca no meu carro que eu vou levar você, porque senão não dá tempo de você dar o remédio para sua mãe. E eu entrei dentro do carro e aquele menino foi me contando a direção da casa. E quando ele me deu a direção, ele me deu uma referência: Santuário Nossa Senhora Aparecida, 50 metros da minha casa. Eu falei: meu Deus, o que você quer falar para mim? Eu fui indo com aquele menino, passei na frente da igreja, passei na frente do portão da minha casa, 50 metros para frente da minha casa. Ele falou: é aqui que eu moro, tio. Eu parei o carro, ele desce correndo do carro, gritando: mãe, mãe, eu consegui o remédio. Quando a mãe abre a porta, o meu coração não aguentou. Aquela mulher era nada mais, nada menos do que a intercessora do meu grupo de oração, que semanalmente passa horas e horas diante do sacrário, intercedendo pelo meu ministério. E eu não era capaz de ver a necessidade dela. Ai de mim se eu não evangelizar. E que tipo de evangelização muitas vezes estamos fazendo? Perdemos a oportunidade nos pequenos gestos de fazer com que a misericórdia do Senhor aconteça no coração das pessoas. Esquecemos que as coisas de Deus nascem pequenas e vão crescendo. Muitas vezes buscamos fazer grandes coisas, e eu digo para você: o que nasce grande é monstro, mas o que nasce pequeno e cresce é obra de Deus.
Não espere ter grandes atitudes para viver a santidade, mas comece a viver o básico da santidade, a semear a paz no básico, na casa, na ação judicial, no trabalho, no se relacionar com os amigos. Junto com a mensagem, com a ordem para ser um promotor da paz, Jesus vai nos dar uma certeza. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Eis que estarei convosco todos os dias. E em João 14, 18, ele vai dar a garantia: não vos deixarei órfãos, mas deixarei o meu Espírito. Ele falará em vós, ele vos convencerá do pecado, ele anunciará a boa nova, ele fará de vós criatura nova. Necessário vos é nascer de novo, vai dizer Jesus a um doutor da lei, chamado Nicodemos, e vai dizer para ele: Nicodemos, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Paulo aos Gálatas vai dar um conselho, seguindo essas palavras de Jesus, dizendo no capítulo 6, não vos enganeis, de Deus não se zomba, o que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia da carne vai colher a corrupção, mas quem semeia do Espírito colherá a vida eterna. Junto com essa certeza, vem uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade que nós temos diante do mundo de hoje, diante dos desafios das leis de morte, diante da injustiça social, diante deste processo de desagregação da família? Eu vinha escutando o Dr. Carlos, ele disse que não é para chamar ele Dr. Carlos, mas eu sou obrigado a chamá-lo, viu? Porque tem que ter coragem, tem que ser doutor mesmo, para enfrentar o que você tem enfrentado, viu? Eu escutei alguns casos, e amanhã vocês vão escutar. Chegou numa altura do caminho, eu falei: você vai para o banco da frente e deixa eu ir para o banco da trás. E eu comecei a chorar no banco de trás do carro. Eu falei: meu Deus, será que nós não estamos te anunciando verdadeiramente? Será que talvez no nosso viver, essa promessa de sermos acompanhados por Deus em todos os dias da nossa vida, em todos os lugares, será que nós estamos anunciando Deus, ou estamos nos anunciando? O que estamos fazendo do nosso tempo, das nossas horas, dos nossos dias, da nossa vida profissional? O que estamos fazendo dos espaços que Deus tem nos dado? Se essas coisas ainda estão acontecendo não longe, mas junto a nós. Domingo à noite eu vi essa reportagem da revista Veja, desse médico, os casos de violência sexual. Assusta. Eu estou falando de pessoas com cultura, com formação acadêmica. Eu não estou falando de favela, eu não estou falando de abandonados, de sem terras, de mendigos. Eu não estou falando de pobres que não têm o que comer, o que vestir, ou aonde dormir, mas eu estou falando de uma pobreza sem Deus, homens e mulheres que esquecem que Deus é o construtor, o autor, o realizador de tudo. É aqui que começa um grande chamado para cada batizado a promover a paz, a anunciar a soberania do senhorio de Jesus Cristo, e se preciso for, com militância mística, com valentia missionária, com combatividade profética. É preciso, diante desses desafios, lembrar que Deus nos deu talentos. Essa é a responsabilidade que está em Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. Deus só nos pede o possível, e para realizar, nos dá a graça necessária. Nós temos muitos talentos, muitos dons,
Eu gosto de chamar esses dons na renovação carismática católica, aqueles que são específicos, que é aonde a gente mais se destaca, eu chamo de ministério. Mas isso não serve só na minha vida missionária, serve na minha vida profissional. O meu ministério hoje, por exemplo, na vida profissional, é ser um comunicador. O seu ministério hoje é exercer a justiça. Mas o que estamos fazendo dos nossos ministérios? Por não acreditar nesses talentos que Deus tem nos dado, temos sido pessoas carnais, insensíveis espiritualmente, porque nos associamos com muita frequência e muita intimidade com o mundo. Em grande medida acabamos nos acostumando com as formas de agir do mundo. Como resultado, nossas percepções espirituais foram destruídas e nossas consciências calejadas. A terna sensibilidade do nosso coração desapareceu e foi substituído por um grau de calosidade que antes nos achávamos incapazes de possuir. Então nós temos sido carnais e insensíveis espiritualmente por não estar usando os dons que Deus nos deu. Nós temos sido egoístas e nós percebemos isso. O mundo de hoje é um mundo fechado em si, egocêntrico. Por quê? Não temos procurado ajuntar os fragmentos do nosso tempo, a fim de que nenhum momento fosse dispersado da nossa vida inutilmente. Preciosas horas e dias foram gastos sem propósito, com conversas e prazeres fúteis, quando poderiam ser usados na oração, no estudo, no anúncio do Evangelho. Indolência, autossatisfação e indulgência da carne estão corroendo nosso ministério, nossa vocação, nosso chamado. Qual tumor canceroso impedindo a bênção e machucando nosso testemunho. Temos sido apáticos. Nós temos que concordar com isso, mesmo na nossa diligência, com pouco calor e brilho no anúncio do Evangelho. Não derramamos toda a alma na nossa atividade, o que deixa tantas vezes a impressão de mera forma e rotina. Não falamos nem agimos como pessoas intensas, como pessoas batizadas, como pessoas alimentadas por Jesus na Eucaristia, pela palavra, como cidadãos do céu. Nossas palavras muitas vezes são débeis, mesmo quando verdadeiras e fundamentadas. Nossas expressões são indiferentes, mesmo quando as palavras são carregadas de significado. Falta amor. Amor que é forte como a morte, amor como aquele que fez Jeremias chorar sobre os lugares secretos e sagrados. Temos sido tímidos diante dos desafios que o mundo tem nos apresentado. O temor tem levado muitas vezes a generalizar verdades qual fossem declaradas especificamente. Com certeza teriam sido ódio e opróbrio sobre nós. Quantas vezes deixamos de declarar ao nosso povo todo o conselho que Deus tem nos dado através da palavra. Temos nos retraído de reprovar, de repreender, de exortar com toda a paciência e verdade. Tivemos medo de alienar amigos ou despertar a ira de inimigos e por isso nos calamos, fomos tímidos e a justiça não aconteceu. Temos faltado com a sobriedade, e veja, eu não estou falando que os magistrados estão fazendo isso, eu estou dizendo que os batizados estão fazendo isso. Somos nós os batizados que somos chamados a sermos promotores da paz. Não cabe só àqueles que estão na justiça promoverem a paz, mas cabe a todos nós em todos os nossos ambientes de relacionamento, de vida profissional. Temos faltado com a sobriedade. Como deveríamos nos sentir profundamente abatidos por causa da nossa leviana mente, frivoleza, irreverência, alegria superficial, conversas vãs, brincadeiras sem propósito, pelas quais sérios prejuízos foram causados a outros. O progresso dos santos
e a miserável inutilidade do mundo reforçada. Temos pregado muitas vezes, como eu dizia há pouco, a nós mesmos, não a Cristo. Temos buscado muitas vezes o reconhecimento, a fama, os aplausos, os cargos, defendido os nossos próprios interesses e não os interesses do bem do povo de Deus. Por muitas vezes temos pregado visando atrair a atenção das pessoas para nós mesmos, ao invés de conduzi-las a Jesus e à cruz. Não tem sido Jesus o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todos os nossos atos, de todos os nossos ensinos, de todas as nossas ministrações. Não temos estudado nem honrado devidamente a palavra de Deus. Temos dado proemência maior aos escritos dos homens. Quão facilmente a gente escuta hoje as pessoas citando pessoas pagãs, pessoas sem Deus, pessoas que são químicos, cientistas, escritores, mas não olhamos baseado no que as pessoas escrevem e falam, estudam e aprofundam o sentido de suas vidas. Damos mais valor à opinião dos homens e aos sistemas humanos do que à verdade de Jesus Cristo, relatada nos evangelhos, narrados pelos 4 evangelistas. Precisamos não só fazer da palavra um depósito dentro de nós, mas transfundi-la através de toda a textura do nosso interior. O estudo da verdade, muitas vezes, numa forma acadêmica, do que numa forma devocional, tem roubado o valor e o vigor da palavra de Deus, e nos impedido de, com toda a singeleza e simplicidade de coração, mergulhar nela. Não temos sido pessoas de oração, é verdade ou não é? Ontem eu fiz um cálculo em Curitiba. Eu não tenho tempo para fazer hoje esse cálculo aqui. Quantas horas tem o dia? Nós precisaríamos dar o dízimo da hora para Deus. Seriam 2 horas e 24 minutos. Mas nós gastamos, eu vou fazer rapidamente. Lá eu fiz o povo fazer o cálculo. Quantas horas para dormir? 8? É muito. Eu tenho dormido 3 horas, 3 horas e meia, 4. Quando eu durmo 5 é um milagre. Porque senão eu não consigo rezar. Mas vamos dormir 8. Temos trabalhado 8, 16, para alimentar 2 horas. Olha que tem que ter uma anaconda dentro da barriga para poder comer 2 horas durante o dia, né? Porque se você somar o tempo que você come, não dá 2 horas. Mas vamos supor que seja 2 horas. A gente não sabe que tipo de bicho tem dentro da gente, muitas vezes, né? Mas vamos supor que seja 2 horas. Então, 16, mais 2, 18... Para higiene pessoal, apesar que tem gente que, não é o caso nosso aqui, né? Que hoje em dia já não toma banho, e acha chique. Tem outros que fazem outras coisas, mas deixa para lá, não convém falar hoje, né? Porque não dá tempo de calcular. Mas vamos supor, para higiene pessoal, para manter uma boa aparência de um filho, de uma filha de Deus, 1 hora por dia, tá bom ou não está? 19 horas, sobraram quantas horas? 5. O que eu tenho feito dessas 5 horas? Como que não dá tempo para rezar? Como que não dá tempo para passar diante do sacrário? Como que não dá tempo para ir pedir para o Senhor o que Ele quer que eu faça da minha vida? Eu falo para vocês, eu tenho uma vida intensa. Eu estava contando há pouco para o Sérgio, semana passada eu preguei em São Paulo na sexta, gravei o programa Celebrando o Pentecostes na Canção Nova lá em São Paulo. Peguei um avião em Guarulhos, fui para Rio Branco, no Acre, cheguei 4 horas da manhã, 8 horas da manhã eu estava pregando. Preguei sábado, domingo, um encontro para em torno de 1.500 pessoas. 2 horas da tarde eu peguei o avião, eu fui parar 3h30 da manhã em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eu atravessei de um lado ao outro país.
Preguei lá até terça-feira à tarde, às 5 horas da tarde, peguei o ônibus, fui até Porto Alegre, peguei o avião, fui até Curitiba, peguei meu carro, cheguei em casa 3 horas da manhã, fui para adoração até as 6 horas da manhã, 8 horas da manhã eu estava trabalhando. A gente tem que aprender muitas vezes a gastar o tempo com Deus, mas a gente gasta muitas vezes o nosso tempo com o quê? E mesmo gastando com tudo o que é necessário para viver e sobreviver no mundo, meu Deus, bem que eu queria ter 20. Nós ainda perdemos o tempo que sobra. E aonde está esse tempo? No que eu tenho gastado? É importante nós entendermos que também não temos honrado o Espírito Santo devidamente, não temos procurado sua unção no estudo da palavra, na nossa vida profissional, nos nossos relacionamentos. Temos entristecido e desvalorizado o seu papel de mestre, consolador, santificador e o único capaz de nos convencer do pecado e da verdade. Por isso, por pouco ele tem se afastado de nós, deixando-nos colher o fruto da nossa própria perversidade. Por último, temos sido incrédulos. A falta de acreditar, a incredulidade nos torna muitas vezes frios no tomar as decisões, tão indispostos para visitar, tão negligentes em todos os nossos deveres sagrados. É a incredulidade que congela a nossa vida e endurece o nosso coração. É a incredulidade que nos leva a lidar com realidades eternas com tanta irreverência. É a incredulidade que nos permite estar na frente, no comando muitas vezes da nossa casa, subir num púlpito, pegar um microfone, lá no nosso trabalho. É a incredulidade que nos permite, ali com passos tão leves, quando iremos tratar de seres imortais, e muitas vezes sobre assuntos referentes ao céu e ao inferno. Precisamos então de pessoas que se disponham para que haja paz, de pessoas que se derramem, que se doem, de pessoas que orem, pois é a oração que vai mudar essa realidade, não é nós, é Deus. Precisamos de pessoas que vigiem e que chorem pelas vidas perdidas. Não estamos tratando de negócios, e sim de salvação de almas. Precisamos trabalhar como se tudo dependesse de nós, mas orar sem cessar, sabendo que tudo depende de Deus, como nos ensina Santo Inácio. Precisamos sair da marginalidade da fé, da superficialidade, e mergulhar no mais profundo da graça de Pentecostes, da intimidade com Deus, sermos menos carnais e mais espirituais na promoção da paz, menos de nós e mais de Deus. Precisamos escutar mais a Deus, o que Deus faria no meu lugar, que decisão Deus tomaria se estivesse no meu lugar, e como eu saberei? Escutando a Deus, e Deus fala. Precisamos entender que a verdade vem de Deus, e é essa verdade que nos liberta, e nos torna instrumentos de libertação no mundo. Sabemos que o mundo não precisa de reformadores, me desculpe, mas essa bagunça do PT, e eu não quero falar de política, é a prova que reformadores não reformam o mundo. Uma bagunça ao ponto, como podemos ver há poucos dias no Senado, o que aconteceu. Como podemos ver, há anos aqui nós estamos discutindo, Marcos, leis que venham a favor da vida, e parece que os nossos políticos cada vez mais querem a morte. Eu digo com todo respeito à sua excelência, o senhor ministro da saúde, o senhor Temporão. Ele é temporão porque é alguém que nasceu fora de época, mas nasceu, não foi abortado.
Então a única coisa que eu tenho que dizer para o nosso ministro: senhor ministro da saúde, por favor, se converta ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e seja batizado no Espírito. Como que pode um ministro da saúde de um país, o maior país católico do mundo, dizer que aborto é questão de saúde? Se eu fosse falar na linguagem dele, eu dizia que a questão de saúde para o mundo teria sido a mãe dele abortar ele. Mas eu não posso, porque senão eu não vou estar amando, eu não vou estar procurando a salvação. Então eu tenho que dizer para ele: se converta ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos entender que devemos diariamente dizer ou santos ou nada, e confessar a Deus este nosso propósito diariamente, testemunhando aos irmãos com a nossa vida. O problema do mundo, eu dizia hoje para o Dr. Carlos, não são os maus, são os bons. Quando um bom se omite, o mal cresce. Quando um bom toma a decisão de implantar a justiça e a paz, o mal desaparece. Encerro dizendo que Deus nos deu um desafio. Mateus 14:16. Diante de uma multidão faminta, o que ele vai dizer? Dai vós mesmos de comer. Dar alimento aos pobres é semear a paz. Estar atento às características da nossa época. Uma ciência que quer clonar o homem, que é a criatura de Deus, pode até fazer a parte humana, mas não tem como o ser humano criar a alma. A alma é o aspir, é o sopro, é o hálito, e esse vem de Deus. Só Deus pode pôr a alma. Uma ciência que quer clonar o ser humano, desde que o mundo é mundo, não consegue acabar com o vírus da gripe. Menos de nós, mais de Deus. Diante do subjetivismo, do ateísmo, da desagregação da família, da ignorância religiosa, do franco sentido de pertença à igreja, é preciso, nesse tempo, para esse mundo concreto que o Senhor nos envia, fazemos uma pergunta, e você não precisa responder, só pense: o mundo de hoje é pior do que o mundo da vida dos primeiros cristãos, dos apóstolos? Aqueles 12 homens, que era 11, depois veio 12, voltou a ser 11, porque logo em seguida um foi assassinado. Eles mudaram o mundo, anunciaram a verdade de Jesus Cristo, e até hoje o Evangelho continua mais vivo, depois de 2000 anos. Não acreditar em Jesus, tanto na sua humanidade, como na sua divindade, querer esvaziar Jesus, como muitos não crentes estão escrevendo a respeito de Jesus por aí, tirar Jesus da sua dimensão divina ou da sua dimensão humana, da sua ligação com o Pai. Vai nos ensinar Frei Raniero cantar a missa. É como pensar que Jesus é mais um desses iluminados que tem por aí, que falou máximas, que promoveu a sua imagem, como um zen da vida. Mas Jesus não é isso. Ele é Deus. Ele está no meio de nós, e Ele precisa de nós, e Ele quer contar conosco. Por isso Ele nos dá uma graça. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus, diz a tradução da Bíblia Ave Maria, do capítulo 5, versículo 9 de Mateus. Já a Bíblia, diz a Bíblia Jerusalém, já a Bíblia Ave Maria diz: bem-aventurados os pacíficos, como lemos nessa noite. A Bíblia Ecumênica, sua tradução vai dizer assim: bem-aventurados os que agem em prol da paz. Bem-aventurado serei eu, bem-aventurado será você, se agirmos em prol da paz.
Eu nesse ano, aqui que eu digo que a palavra de João Paulo II na virada do novo milênio, ela está fazendo eco até hoje, que nós nesse tempo precisamos ter o entusiasmo dos cristãos da primeira hora. No início desse ano eu fui pregar na Itália. Eu fiquei assim meio constrangido com o encontro. Eu era o único leigo pregador do encontro. Um encontro de 30 mil pessoas, 4 cardeais, vários bispos, mais de 500 padres. E eu fui chamado pelo Conselho Latino-Americano a representar a América, e o Conselho da Renovação Carismática do Brasil me enviou, porque eles leram no YouTube esses testemunhos que contam aí que Jesus Cristo fez nas nossas pregações, e que são verdades. Se você comprar o livro Ao Poder de Deus, que nós escrevemos, nós contamos alguns testemunhos de milagres. O Marco Antônio está aqui, ele e sua casa são um testemunho de milagres para nós, de um dos nossos encontros dos magistrados. E eu fui lá porque Deus tem me usado a fazer milagres. Eu tenho que reconhecer, não é eu, é Deus, mas o milagre tem acontecido. Eu fui lá pregar para essa multidão, e quando eu cheguei lá, eu comecei a me fazer o seguinte questionamento: por que eu? Eles me deram 2h30. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Me deram um versículo da Sagrada Escritura, da primeira carta de Coríntios, capítulo 5. Um versículo bem pregado durante 2h30. Eu falei assim, só se eu fosse o cabeção. Se eu tivesse a capacidade do cabeção, com um versículo eu transformava na Sagrada Escritura inteira, mas eu não tenho. Mas eu comecei a me perguntar, Deus, por que eu? E Deus disse, eu te trouxe no meio desse povo, porque você deixa eu fazer com você o que eles já não deixam mais. E eu perguntei o que? Você não tem a intelectualidade que eles têm, e nem o conhecimento que eles têm das coisas sagradas, mas você tem a experiência de Pentecostes que falta para a igreja desse país. Leve eles a viver um Pentecostes. E foi isso que eu fiz. Comecei contando alguns testemunhos, citei a palavra que eles tinham me dado, e depois lembrei a palavra que está no Evangelho de Mateus, onde 2 ou mais estiverem reunidos, tudo que pedirem a Deus, Deus lhes concederia. E perguntei se eles tinham fé ao ponto de acreditar que era possível os milagres acontecerem em nossos dias. Ninguém me respondeu nada. Então eu falei, Senhor, agora não é mais comigo, agora é com você, porque milagre eu não faço, só você. E Deus resolveu começar a fazer milagres, foi lindo demais. Começou a aparecer testemunho de tudo quanto é lado. 3 testemunhos de padre me marcaram. Um que estava cego, totalmente cego, voltou a enxergar para a glória do Senhor Jesus. Um outro padre, depressivo, surdo e mudo, e entrou em depressão e por muitas vezes tentou tirar a sua vida, voltou a escutar, começou a falar, se animou, começou a pular, de um jeito que aquela assembleia toda foi contagiada pela alegria dele, e ele vai à frente e testemunha, eu acreditei de novo no Senhor, e agora o milagre aconteceu na minha vida. Um outro padre na cadeira de rodas, já há vários anos na cadeira de rodas, depois de um acidente, ele falou, bom, se o cego enxergou, se o mudo falou, eu posso caminhar. Ele subiu em cima da cadeira de rodas, gente. Vocês não queiram saber o que isso significou para aquela multidão que estava ali. O povo estava extasiado. Eu mesmo não sabia mais o que fazer. Eu não sabia como terminar aquela pregação. Eu falei, meu Deus, aonde vai parar isso? Será que eu morri, estou no céu e ainda não sei? Porque aquilo era o próprio céu. De repente traz uma menina, 17 anos, tetraplégica. Da cintura para baixo ela não tinha vida, nem os tendões. Nunca tinha se firmado nos pés. Com as pernas cheias de ferro assim dos lados. Aquela menina vem ao palco. Miraculo, miraculo, a plaquinha na frente dela. E eu olhei aquela menina pendurada pelos braços do seu pai. Eu falei, mas que milagre nada. Um cego enxergou, um paralítico andou, o mundo falou. Eu vou falar que aconteceu um milagre. Essa menina não está de pé sozinha. Eu passava pela coordenação do retiro, e quando eu voltava, aquele papel vinha na minha frente. Milagre, milagre. Eu dizia, mas eu não vou, Senhor. Aí o Senhor falou no meu ouvido,
Quando você começou a andar, você ficava de pé sozinha? Eu falei, não. Você caía? Caía. Precisávamos segurar você? Eu falei, precisava. Ele disse, então meu filho, eu estou te mostrando uma filha minha que há 17 anos esperava por esse dia. E chegou o dia, pela primeira vez ela vai ficar de pé sobre os pés. Pode anunciar, eu o Senhor já curei ela. E pode dizer que ela tem os tendões que ela não tinha. Eu nunca tinha visto aquela jovem, eu fui e falei, tudo que o Senhor estava mandando, filha, pode ficar de pé. Você já tem os tendões, e já tinha comprovação médica, porque os médicos estavam acompanhando. Era um encontro que estava sendo transmitido pela Rádio Maria, para toda a Itália, por várias cidades da Itália, pela televisão, e ali estava a televisão mostrando aquele milagre, e ali estavam 4 cardeais, entre eles o nosso cardeal Dom Cláudio, o Berlusconi, e que estava lá um dos escritores mais famosos do mundo, estava lá o Benasco, cardeal, presidente do Conselho dos Bispos da Itália. E quando eu anunciei aquele milagre, aquela jovem ficou de pé, mas poucos acreditaram. E quando ela começou a mudar os passos, então aquele povo começou a orar. Mas esses não foram os milagres que me encantaram. O que me encantou foi um homem chamado Paulo, um apresentador de televisão, um ex-traficante, um ex-usuário de drogas, depressivo, que estava num processo de restauração, mas quando ele entrava na televisão, o programa dele é o programa de maior audiência esportiva da televisão italiana, um homem muito bem sucedido financeiramente, e quando eu saí da pregação, ele estava chorando muito, e o Senhor disse, põe a mão na coluna dele. Eu encostei a minha mão, e eu senti que aquela coluna estralou inteira, e o Senhor disse, manda ele ficar de pé, que ele não tem mais uma perna mais curta, as 2 pernas têm o mesmo tamanho. Ele tinha mais de 5 centímetros, uma perna mais curta que a outra, e ele ficou de pé, e as 2 pernas estavam do mesmo tamanho. Aquele homem gritava, louvava a Deus de uma maneira, e ele grudou em nós, que ficamos 2 dias no encontro, e ele não saía de perto, e toda hora ele queria saber o que Deus estava falando a respeito dele, até que chegou na noite, nós fomos atender ele, passamos 3 horas atendendo ele, e o Senhor falou muito da vida daquele homem, tudo que ele ia fazer, que caminhos Deus queria que ele trilhasse para que a paz acontecesse a partir daquele dia. E num dos momentos o Senhor disse que estava curando ele de 3 tumores no pulmão, e ele olhou e falou, isso eu não posso confirmar, eu nunca tive problema no pulmão. E eu me dei um vazio, falei, mas Senhor, se tudo que você falou até agora, você executou, o que é 3 tumorzinhos no pulmão? Coloca lá então os tumores, já que ele disse que não tem, faz ele ter agora, porque senão você vai ficar sem crédito. Mas o Senhor não falava nada. Falei, coloca e tira então, só para dizer que ele teve, tira. E o Senhor dizia, não, ele foi curado de 3 tumores no pulmão. E eu voltei e falei para ele, olha, eu consultei o Senhor aqui de novo, e o Senhor disse que você tinha 3 tumores no pulmão, e ele tirou os 3 tumores. Ele falou, eu nunca tive nada. Aí o Senhor falou assim, diga para ele, que assim como as minhas chagas, eternamente estão marcadas, como sinal que eu libertei os meus filhos do pecado, também no pulmão dele há 3 grandes cicatrizes que vão ficar eternas, para que ele saiba que eu, o Senhor, fiz um milagre na vida dele. E manda ele no médico. Eu olhei para ele e falei, olha Paulo, você pode ir ao médico e você vai encontrar 3 cicatrizes de cirurgia no teu pulmão, sinal de que o Senhor curou você dos tumores. Ele falou, eu vou, mas não vai ter nada. Só que ele foi. Agora, quando nós estávamos aqui em Cachoeira Paulista, no nosso congresso nacional, eu recebi uma ligação, ele estava em Medjugorje, junto com o médico, junto com os exames, e nos exames, nas fotos, aparece 3 cicatrizes, como se ele tivesse passado por um processo cirúrgico, extraindo 3 tumores. A vida desse homem mudou. Mudou, transformou. Esse para mim foi o maior milagre. Aquele que encontrou Jesus não apenas pela cura, mas que a partir de agora deixa tudo que tem para promover a paz, para evangelizar. Ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim batizado se eu não promover a paz, e não essa paz
folclórica do mundo, mas uma paz que vem do alto. Põe a mão no teu coração. Vamos encerrar esse momento com uma oração. Quero que o Senhor nos dê a oportunidade nesse dia e nos dias que estarei aqui com vocês, de poder ser porta-voz de milagres de Deus na vida de vocês. Senhor Jesus, eu vos peço agora que toque com tua mão chagada sobre esses filhos. Faça jorrar a luz que cura da tua chaga, de onde jorrou água e sangue. Que jorre agora a cura de todos os males, de todas as feridas físicas do corpo, problemas hormonais, digestivos, problemas no sangue, nas células. Que seja dissipado toda a espécie de câncer, de diabetes, de tumor no cérebro, problemas de circulação, os problemas nos ossos, aqueles que sofrem de problemas cardíacos. Cura, bondoso Senhor, todo e qualquer mal psicológico, todo e qualquer mal afetivo, emocional, mental, esquizofrenia ou qualquer doença que possa estar sobre esses filhos. Cura, Jesus, os males que vieram sobre esses filhos, proveniente de maldições, os males espirituais. Quebra, Jesus, toda a resistência à fé. Liberta todo e qualquer mal que cause incredulidade, falta de vontade, de conversão, dureza no coração, padrões errados de comportamento. Quebra, Jesus, toda a moralidade deturpada, toda e qualquer ação de pecado, de dependência, de vício. Quebra, Jesus, todos os males presentes sobre esses filhos, provenientes da genealogia, da árvore genealógica. Senhor amado, nós queremos nos consagrar a Ti agora, Jesus. Diga comigo, se você verdadeiramente quer evangelizar, se você verdadeiramente quer ser promotor da paz, diga comigo, na presença de Deus Pai, Na presença de Deus Pai. eu, Fala o seu nome, Juliana. Ironis Buldaro, faço essa consagração Faço essa consagração ao senhorio de Jesus Cristo, ao senhorio de Jesus e digo Cristo. com toda clareza, E digo com toda ninguém clareza, poderá fazer essa consagração, ninguém poderá fazer essa consagração. ninguém poderá desfazer essa consagração, Ninguém poderá desfazer essa que consagração. faço livremente, Que faço livremente na presença de Deus. na presença de Deus. Eu e minha casa Eu e minha casa serviremos ao Senhor serviremos ao Senhor nessa vida nessa e por vida, toda a eternidade. por toda a E eternidade. para que fique bem claro, E para que fique alto bem e em claro, bom som, alto e em bom som, eu declaro agora, eu declaro agora, para que o céu se encha de adoração, para que o céu se encha de adoração, para que a alegria dos anjos para que a alegria dos anjos e dos santos seja perfeita, seja perfeita, para que haja júbilo no céu. para que haja júbilo no Eu céu. declaro Eu declaro que eu e minha casa que eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus Cristo, serviremos ao Senhor agora e Jesus por Cristo. toda a eternidade. Agora e por toda a Eu e eternidade. toda a minha família Eu e toda a minha queremos família. servir ao Senhor, Queremos servir nosso ao único Senhor, Nosso único hoje e sempre, hoje aqui e na sempre, terra aqui na e em terra, toda a e em eternidade, toda a eternidade, com Deus no céu, com Deus no e céu, para que se ouça e trema o inferno, para que se ouça e trema o inferno, para que se cale o inferno, para que se cale e nunca o mais inferno, invistam contra mim ou contra a minha família. nunca mais invistam contra mim e minha família. E saiba que declaro, Que saiba que agora e declaro, para sempre, agora e para sempre, eu e minha casa eu e minha casa serviremos ao Senhor serviremos para ao Senhor, todos sempre. para todos Aleluia. sempre. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glórias e louvores sejam dados a Ti, Senhor. Glórias e louvores sejam dados Hoje a ti, para Jesus. todos sempre. Hoje para todos sempre. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!